A gente vive a eterna sensação de não ser bom o suficiente, né? Eu acho que a maioria das pessoas já deve ter passado por isso. Por no mínimo umas 5 vezes aí na minha vida, esses pensamentos, inclusive, já vieram na minha cabeça. E não é algo que me paralisava assim o dia todo, mas volta e meia eu acabava pensando assim. Eu me lembro bem de uma experiência que eu tive, foi no meu primeiro contrato, né? Porque até então eu só tinha tido estágio, né? Só tinha trabalhado ali como estagiário, já como dev, né? E a primeira tarefa basicamente era uma task. A empresa tinha um software que rodava no estado de São Paulo, tinha uma base de dados muito grande. Naquele ano, o estado de São Paulo estava adicionando o 9º dígito aos telefones. E tinha um probleminha um pouco mais, digamos assim, hoje não é tão, né, que challenge, mas tinha um grande lance que é, tipo, em São Paulo as faixas, não seriam todas as faixas de número ali que seriam atualizadas, né? Por exemplo, eu lembro, foi muitos anos, né, mas eu lembro bem que Nextel não ia atualizar, etc. Então eu tinha que varrer um banco gigantesco e, pô, era um banco que já estava em produção, etc. Milhares e milhares, milhões de registros, né? Então, tipo, tinha um problema, era um software bem utilizado, inclusive. E aí foi me dada essa tarefa, tipo, eu acho que essa é uma tarefa, olhando hoje em dia, que eu não passaria por um júnior, mas me passaram. E apesar de que eu já programava há um certo tempo, eu não tinha tanto conhecimento assim em banco de dados. Já tinha tido a matéria, eu estava no 3º ano, primeiro semestre ali da faculdade, e eu já tinha tido a matéria de banco de dados, mas, enfim, é tão superficial que parece mais com, sei lá, um tutorial do YouTube aí do que propriamente dito com aquele tipo de desafio. E eu olhei e pensei, Jesus, como que eu vou resolver isso, né? Tipo, era uma task pesadíssima ali de substring dentro do PostgreSQL e foi foda. E a forma como eu resolvi foi basicamente, eu tinha uma rede de contatos, tinha alguns, eram veteranos ali, né, que eu conhecia da universidade que eu estudava, e eu falei com um deles e expliquei, tipo, mais ou menos o que eu tinha que resolver. Eu falei, pô, mano, eu não sei como resolver e tô com medo de perder o emprego, né? Essa que era a verdade. Ele pegou e acho que fez umas 3 ou 4 perguntas pra mim, e tipo, me passa aí quais os campos, quais as tabelas e quais os campos, né, as colunas aí, o que corresponde a telefone, etc. E a gente vai fazer. E sei que ele me mandou, cara, tipo, ele mandou a query ali rapidão e tipo, eu executei e resolveu. Eu falei, executei num banco de teste primeiro, né? Aí eu falei, porra, eu sou uma farsa, né? Tipo, veio na minha cabeça na hora, eu sou uma farsa. E eu lembro do meu chefe, porra, massa que você resolveu isso. E eu, dentro de mim, eu falei, caralho, como que eu não conseguia isso, né? Mas beleza. Eu não sei se ele tinha passado também algo que não era pra eu resolver ou que fosse complexo, né, no ponto de vista dele. Só que passaram-se alguns anos e eu estava já em outra empresa e eu me vi na mesma situação, que enfim, eles tinham um stack um pouco diferente, era um software que era desenvolvido no Zen Framework. Eu já programei em PHP, inclusive eu comecei a programar no PHP. E eu não conhecia muito desse framework, não tinha noção nenhuma, e eu não tinha muita noção na época também de front-end, assim, tipo, já com a evolução ali do jQuery e tal. Enfim, era um bug e eu fiquei travadão. Tipo, eu fiquei travado, acho que eu lembro que uma tarde, etc, eu mandei mensagem para um camarada meu que ele não trabalhava com Zend, mas eu lembro que ele estudava muito. E aí, mesma coisa, eu não sabia inspecionar utilizando a aba de network ali dentro do browser. A gente tá falando aí, sei lá, de 2012 mais ou menos. E ele, pô, faz assim, assado, parará, aí resolveu o bug. Aí eu, caralho, eu sou um dev de mentira, eu não sei programar. E eu sabia programar, pô. E aí, isso te frustra, né? Acaba te deixando mais vulnerável ali dentro das posições do trabalho, perante os colegas, né? Porque tipo, você sempre fica o que será que vem na próxima, né? Qual que é a próxima task aí que eu vou pegar? Será que eu vou conseguir, né? Será que eu sou capaz? Esse são os pensamentos ali que dominam a nossa cabeça. Mas os anos passam e o tempo vai passar de qualquer forma. Se eu não parei de programar, né? Fui me melhorando, estudando e, como eu falei no vídeo anterior, inclusive eu
passava muito tempo olhando e fazendo o que a galera que tava, o cara que já era sênior ali, etc, o que essa galera estudava, o que eles faziam, né, onde eles contribuíam. E aí eu comecei a perceber que eu já estava ajudando outros caras, né, dentro das empresas que eu estava trabalhando. E eu acho que isso não é algo exclusivo aí da carreira de programador. Acho que a gente pode generalizar que todo mundo, na maioria das profissões, uma hora ou outra vai acabar, né, pensando dessa forma, né, tipo, achando que é um profissional de mentira, né, ou um profissional que a farsa, né, a síndrome do impostor. E hoje em dia, se eu fico me comparando com outras pessoas, volta e meia esse tipo de pensamento acaba voltando, né? Tipo, volta e meia ele aparece, né? Tipo, a gente começou a se comparar, ou a gente começou a observar o que uma outra pessoa está mostrando, às vezes nem necessariamente é o que ela está vivendo, né? A gente começa a se comparar ali, pô, começa a pensar, principalmente no âmbito profissional, né? Pelo menos comigo, né? E aí você vai se frustrando. E hoje com esse lance de Instagram, eu até parei um pouco de utilizar o Instagram em razão disso, porque lá atrás, tipo, no ápice do Instagram, começou a vida de mentira, né? A galera postava, tipo, vidas de mentira, vidas que é impossível, ninguém fica vivendo só alegria, né? Todo mundo tem problema, pô. Se você pegar, tipo, o cara, sei lá, Elon Musk, tipo, o cara tem problemas para resolver, ele não tem todos os dias da vida dele feliz. E ali no Instagram você fica naquele loop infinito ali de ver uma novelinha, né? Até inclusive para gerar conteúdo no Instagram é ridículo. Você precisa gerar um hype em 3 segundos e as pessoas estão consumindo isso, também é meio esquisito. Que no meu ponto de vista, tipo, não é tão ruim pro criador de conteúdo, mas se ele tá criando é porque alguém tá consumindo, né? E as pessoas estão consumindo mentiras, né? E depois saiu do âmbito da vida pessoal e entrou na vida profissional. E na vida profissional a mesma situação. Tipo, todo mundo hoje é um profissional ou tem carreiras de sucesso, né? Aquela coisa toda. Eu não vejo ninguém postando quando é demitido, eu não vejo ninguém postando quando é programador, quando tem um PR recusado, né? Ou, tipo, enfim, né? As pessoas só mostram o lado positivo das coisas e não é nem tanto que você vai ser negativista, mas se você ficar focado nisso aí, ou se comparando com os stories maravilhosos, com o Reels, o cenarinho todo montado, aquilo tudo é uma estrutura montada para mostrar algo que, tipo, nem sempre é uma verdade, e isso não é uma crítica, mas é um ponto de vista que eu usei e começou a mudar, né? Tipo, a fuga da síndrome do impostor. Normalmente principalmente devs mais iniciantes, às vezes eles me perguntam, inclusive no Instagram, como que eu faço para combater a síndrome do impostor. Eu não sou psicólogo, né? Mas eu sei que eu utilizo, nem também procurei ajuda de terapia para resolver isso aí, porque para mim não era um problema e era simples de resolver. Basta eu não ficar olhando, porque aquilo não é verdade, né? Então é como se você olhasse para uma novela, ou assistisse uma novela, uma série, sei lá, e achasse que aquilo ali é uma verdade, pô, entendeu? E não é. É totalmente fictício. As pessoas ali tem criadores que você acaba vendo, tem profissionais que você acaba vendo que aquilo é de verdade, mas a grande maioria não. E você também, se você for criar conteúdo lá, você vai acabar achando que aquilo é a linha que você deve seguir para gerar seus conteúdos, etc. Só que, tipo, contribuir no open source, não é que eu fico falando alucinadamente open source, é porque open source eu acho que tem uma barreira de entrada muito baixa para você se colocar à prova ali e acabar com esse tipo de síndrome. Uma, porque você vai ser literalmente ridicularizado, independente se você é um dev de 10, 15 anos, não importa, tu vai ter que começar com as issues good force issue, né? E aí você vai demonstrando entrega, até que você vai, né, evoluindo ali como contribuidor. E você vai receber críticas, às vezes, de devs que são menos experientes que você. Isso é literalmente um santo remédio para esse tipo de síndrome, porque quando você coloca o teu trabalho à prova, aquilo que você entrega para revisão e para ser criticado, né? Quem já trabalha em startups e etc, que tem designer, normalmente o designer se fode pra caralho nisso, porque ele tem
o trabalho exclusivo ali, ele tá fazendo o design critique ali com todo mundo da equipe, do time, etc, e todo mundo criticando, mas não é a pessoa, é sim o trabalho, né, aquela entrega que ele tá fazendo. E é difícil você separar não ter esse viés, né, a maioria das pessoas leva pro lado pessoal. Eu fui fazer review num PR, num projeto open source essa semana, e era um dev iniciante, era a primeira tarefa dele, ele pegou uma tarefa simples. E aí eu pedi algumas revisões, mas não para ser babaca, né? Eu pedi algumas coisas que eram em prol do projeto ficar melhor ali, porque ele já tinha pego aquela issue, já tinha que melhorar algumas outras coisas que do tempo que tinha sido relatado tinha mudado. Né? E aí eu acho que impactou um pouco também com a falta de experiência dele naquela stack, e aí ele tipo, comentou na issue, né? Talvez eu acho que isso aqui não era tão simples quanto parecia, mas era. E eu acho que ele levou pro lado pessoal, né? Não pensou, tipo assim, ó, como que eu faço para resolver isso, né? O grande lance. Deixa eu perguntar para alguém, né? Como eu fiz lá atrás, né? Tipo, eu acho que às vezes tem esse ponto que é, pô, se você pegar um desafio, algo muito difícil para você fazer, você não precisa se matar sozinho, né? Você pode clamar aí por ajuda, inclusive dentro dos projetos open source. Isso é muito interessante, porque eu desconheço onde você vai ter. Tem projetos, por exemplo, que tem engenheiros da Apple, do Google e etc, e eles revisam o teu código. Eu contribuo no Rush e tipo, já tive revisão de um cara que é engenheiro na Apple, então tipo, isso é... Onde que você consegue fazer isso? Me diga, se você comprou o curso de alguma pessoa que ela tem esse perfil para fazer num projeto real, num codebase gigantesco. Então, assim, o open source acabou me curando da síndrome do impostor, que na verdade ela não existe. Olhando para trás, eu tive vários colegas que eram realmente caras muito bons tecnicamente, me ajudaram bastante na carreira, mas inclusive eles... Eu lembro de situações de aplicando para vagas em outras empresas maiores, e eles literalmente não estavam confiantes em si próprio. E é interessante, porque você fala, cara, o cara é tão foda e ele não tá confiante. Isso acontece com todo mundo. Tipo, se pegar o cara mais pica da galáxia, ele tem as suas fraquezas, né? Então, a síndrome do impostor ela é sacanagem. Eu acho que a última parte para falar com você, e também é interessante de pensar que quando eu comecei a trabalhar em projetos internacionais, a primeira empresa que eu trabalhei era uma startup, e já tinham devs americanos, dev indiano, dev no caso dos chapéus, tinha uma galera global, né, digamos assim. E quando eu olhei aquilo, tanto o código que eles já tinham e o nível deles ali, eu falei, nossa, isso aqui é ruim. E nós brasileiros, a gente tem muita síndrome também, que é uma outra síndrome vira-lata. Eu nem sei se ela assim, se conecta, talvez sim. É porque a do impostor é muito pessoal, né? Personifica em você só. Mas, tipo, eu achava, a gente tem a visão que, tipo, porque o cara mora nos Estados Unidos, porque o cara é um dev, porque o cara é americano, porque o cara é inglês, ele é o pica, porra nenhuma. Você vê, os caras não sabem às vezes se comunicar numa daily, não sabe relatar o que ele fez, as entregas dele. Eu não vou postar para dar expose, mas quando eu me liguei disso aí, tipo, um era o tech lead e o outro era já um cara mais sênior, e eles me fazendo perguntas tipo que são dignas de um iniciante, né, tipo, tirando dúvida comigo. E aí, obviamente, eu não estou julgando eles, eu estou julgando como eu pensava que as coisas eram, né? E eu falava, cara, eu achava que os caras eram semideuses, né? Mitos. E não, cara, né? Tipo, nós somos bons, né? E você se torna bom quanto mais você pratica. Então, tipo, eu acho que a partir do momento que eu passei a investir em mim, tipo, eu comprei meu primeiro MacBook em 2009, não, perdão, 2010 para 2011, ou 2011, algo assim. E tipo, era uma máquina muito cara na época no Brasil e etc. Mas eu tava investindo em mim, era a época que tipo, eu tava migrando ali desse ecossistema do PHP, comecei a estudar Ruby e porra, DHH na época, tava o boom ali da Apple. Então, tipo, pra mim,
investir na sua máquina é um investimento em você como pessoa, e isso acaba não só na máquina, e aí a gente entra em livros bons, cursos, investir em cursos de pessoas que vivem daquilo que elas estão ensinando no curso, não vivem da venda do curso, né? Então eu acho que isso tudo é grandioso para acabar um pouco com essa síndrome aí que acaba dominando a gente na carreira. Não tem jeito, todo mundo passa por isso, né? Então todo dev passa por isso. O criador de conteúdo aqui do YouTube, do Instagram que você segue, que é Beautiful People, né? A vida eu vou falar, eu vou me zoar, né? A vida da Disney, ele também fraqueja, pô, entendeu? Isso é normal. O grande lance é não dar atenção pro palco dos outros, né? E sim olhar pro seu palco. Você pode olhar ali pro palco do ponto onde você quer chegar e ver o que você tem que fazer, né? Mas esse investimento em si próprio para você desgarrar da síndrome do impostor é uma tarefa sua. Não faz sentido você ficar se martirizando ou sofrendo, né, por isso, porque é você que controla, né? Então, tipo, você tem que investir, você tem que se dedicar, você tem que pagar o preço. E mesmo que você seja um dev júnior, que aí sim você não tem experiência nenhuma, você nem deveria ter síndrome do impostor, porque tecnicamente você não sabe nada. Eu contratei um estagiário recentemente e ele, tipo, estava todo ansioso. O que eu iria esperar dele, né, fazendo a entrevista com ele ali, ele tipo, falei, cara, não vou esperar nada de você, o que eu vou esperar de um iniciante? Não tenho o que esperar, né? Ele está no ambiente para aprender, né? Então esse que é o ponto, você saber que de nada adianta você ficar se sabotando ou sofrendo aí com a síndrome do impostor, porque eu e vários outros que tem mais de 10 anos de carreira já passaram e ainda passam. Então, assim, não vale a pena, beleza? Não vale a pena de forma alguma você ter esse tipo de sofrimento. E você se lembrar que, tipo, mesmo que júnior, um sênior, júnior, imaginar que um júnior do Google, por exemplo, é totalmente diferente de um júnior da minha empresa, né? Não vale a pena nem utilizar esses rótulos, eles não servem pra porra nenhuma. Então, se você for júnior, iniciante, foque no aprendizado. Stay alive.